Quais são os próximos passos que você deve dar depois que você sentiu que precisa mudar de rota na sua vida? Vamos nos lembrar daquela história de Paulo, quando ele teve seu primeiro contato com Jesus. Ele se encontrou com Jesus e disse: "E o que eu devo fazer? O que farei?" Vamos nos recordar, Paulo era Saulo antes de encontrar Jesus. E quando era Saulo, ele praticava muitas atrocidades, ele praticava o mal. Ele perseguia, ele maltratava, ele mandava exterminar vidas. Principalmente daqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus. Você se lembra dessa história? E aí Paulo estava justamente com seus companheiros perseguindo Jesus, quando no caminho, ao meio-dia, ele encontrou uma luz gigantesca. Todos aqueles que estavam com Paulo viram aquela luz, mas somente Paulo compreendeu as palavras que vieram da boca de Jesus. E ele disse: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" E aí, naquele momento, Paulo ficou tomado de pavor, mas ao mesmo tempo ele sabia que aquela voz era de alguém extremamente amoroso. Aquele amor tocou o coração dele. Ele caiu por terra e ele ficou até sem visão naquele momento. Esse sentido da visão foi retirado dele, mas ele conseguiu, ao não enxergar, encontrar a profundeza das palavras de Deus naquele momento por meio de Jesus. Jesus o convidava naquele momento a seguir o caminho dele, a seguir aquilo que Deus tinha destinado para ele. E é interessante essa história, eu gosto muito da história de Paulo, porque ela parece com a história de todos nós. Todos nós, em algum momento do nosso passado, nos desviamos, fizemos algo de ruim, vez ou outra até hoje escorregamos, sentimos ódio, rancor, fazemos até coisas que a gente não pensa muito a respeito, mas que podem prejudicar as pessoas. Já parou para pensar quantos erros você cometeu? E talvez pelos erros que você cometeu, você hoje se sinta indigno de receber bênçãos, de receber perdão de Deus, de ter uma vida diferente. Talvez por ter errado no passado, você acha que a sua natureza é essa. Talvez por ser hoje ainda uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, você se sinta incapaz de prosseguir para o bom caminho, de perseguir o bom alvo, de ir para a luta do bem, como Paulo fez. Paulo é um grande exemplo para todos nós, porque ele agiu muito mal ao longo da sua vida. Ele ficou muito tempo perseguindo, maltratando, amarrando pessoas, castigando pessoas. Pense que atrocidades absurdas. E apesar disso, quando ele encontra Jesus e é tocado pelo amor dele, ele esquece de todo o passado, mas não que ele esquece na sua mente o passado dele. Ele reordena a sua rota, ele muda o seu caminho. Não interessa mais quem ele foi, interessa quem ele é daqui para frente. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos reorientar os nossos caminhos. Se no passado cometemos coisas ruins, prejudicamos pessoas, prejudicamos até nós mesmos, às vezes castigamos o nosso corpo, bebendo demais, comendo coisas erradas, dormindo pouco, sendo pouco produtivos, desperdiçamos nossos tempos em redes sociais, com fofocas, maledicências. Todos nós temos estes erros no passado, muitas vezes, vários destes erros. Mas isso não significa que a sua vida está perdida. Daqui para frente você pode reorientar o seu caminho, como Paulo fez. Siga sempre o exemplo dele. E significa que Paulo ficou perfeito do dia para a noite? A partir do momento que ele encontrou Jesus, ele falou: bom, agora eu sou uma nova pessoa, não erro mais. De jeito nenhum. Paulo é muito sincero em suas cartas. Se você estudar as escrituras dele, você vai entender como ele é sincero. Ele mesmo confessa os erros dele, as dificuldades que ele encontra no caminho. Mas sabe o que ele faz que também nos inspira muito? Ele é muito focado em fazer o bem. Ele é muito focado em
seguir aquilo que está no coração dele. Ele não se permite mais distrair, apesar de todos os defeitos que ele ainda carrega. E você? Você acha que só porque você errou no passado a sua vida está perdida? Ou você é capaz de se perdoar? Eu tenho certeza de que por mais que você tenha errado, seus erros não são parecidos com os de Paulo. Você não cometeu as atrocidades, as barbaridades que ele cometeu. E olha só o que Paulo se transformou. No que ele se transformou. Que grande exemplo para nós. Será que você, que provavelmente nessa vida não cometeu coisas tão ruins, não pode se transformar num grande exemplo? Eu não estou te dizendo que você precisa ser um missionário, sair pelos 4 cantos do mundo pregando o evangelho. O ideal é que você faça isso na sua vida, no seu dia a dia. Quando Jesus nos convida a ir pelos 4 cantos do mundo proclamando a boa nova, ele quer dizer: você pode fazer isso onde você for. Se você viaja, leve a sua energia boa para os lugares. Se você está na sua casa, leve a sua boa energia, leve o seu melhor para ali. Se você vai trabalhar, leve o seu melhor para aquele ambiente. Se você vai fazer compras, leve o seu melhor para as pessoas que vão estar ali, que vão te atender. Olhe nos olhos delas, agradeça. Dê bom dia para as pessoas com quem você encontrar. Isso diz sobre você. Isso diz sobre a boa nova. E mais, hoje a gente não está num momento em que apenas basta evitarmos o mal. De jeito nenhum. Você é convidado, assim como Paulo foi, a agir pelo bem. Agir pelo que compete a você. E você, como eu disse, não precisa fazer coisas grandiosas, abrir uma instituição de caridade. Se você sentir isso no seu coração, que maravilhoso, faça, lute por isso. Mas você pode fazer de outras formas. Você pode apoiar projetos do bem. O que você sente no seu coração? Que é apoiar projetos em que crianças são ajudadas, crianças carentes, crianças doentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, animais. O que mais pulsa no seu coração? Eu tenho certeza que existe dentro do seu coração algo que pulsa para você ajudar. Todos nós temos isso. E você não precisa ser a pessoa que vai fundar a instituição de caridade, mas você pode apoiá-la. Você pode apoiá-la financeiramente, você pode apoiá-la com um trabalho voluntário, você pode apoiá-la divulgando as ações que ela faz, convidando pessoas a ajudar. Você não precisa ter recursos financeiros e o fato de você não ter não é desculpa para você não apoiar. Provavelmente, se você tem um celular, uma internet, pelo menos R$1 para doar para uma instituição você tem. Ou para comprar uma comida para uma pessoa faminta na rua. Mas se você não tem, o que você pode fazer? Você mora em uma cidade que tem animais na rua? Coloque água na rua para esses animais beberem. Coloque alimentos. Muitas pessoas se sentem superiores aos animais e se sentem no direito de maltratá-los, de ignorar o sofrimento deles. Até de, como eu disse, de maltratar, de fazer o mal, de chutar, de fazer coisas horríveis. São criaturas de Deus. Deus os fez com o mesmo amor que ele fez você. Você não está acima dele. E quando você comete maldade com os animais, você está cometendo maldade para o universo, uma maldade para o planeta. Você mesmo está contribuindo para o mal nesse mundo. Bom, se você já foi essa pessoa, você pode fazer como Paulo, mudar a sua rota. Paulo sempre nos lembra essa esperança de mudar o nosso caminho. O tempo todo nós somos convidados a lembrar da história dele. Porque o tempo todo a gente pode se recordar da grande luz que é Jesus na nossa vida e dizer, eu decido reorientar o meu caminho. Se você fez mal para alguém no passado, para os animais, você está vivo ainda? Você ainda respira? Então Deus ainda está te dando oportunidade de corrigir o seu erro, de fazer o bem. Não importa mais o passado, importa daqui para frente. Importa o que você vai fazer, como você vai corrigir o bem, corrigir o seu caminho. Às vezes a gente se prende em culpas, em sofrimentos, em lamentações, e isso só nos atrasa. Isso te atrasa, ficar remoendo aquilo que você fez.
ficar lembrando do passado, daqueles erros que você cometeu. Você é chamado a ser uma nova criatura. Assim como Paulo teve a sua vida completamente transformada, você também pode transformar a sua vida. Mas o exemplo principal de Paulo foi que, olha a pergunta dele: o que você quer que eu faça, Jesus? Ele ficou parado? Eu errei, agora eu vou ficar aqui de braços cruzados esperando uma oportunidade para eu fazer o bem. Não, ele foi atrás. Ele foi uma pessoa que agiu, ele foi atrás de realizar, de trabalhar. E ele encontrou muitos desafios. Então pense você. Você é melhor que ele? Não. Você encontrou a luz de Jesus, agora é hora de se reorientar, de ir para o bem. Você foi uma pessoa rancorosa até ontem? Hora de você colocar a mão na massa, trabalhar. Você não vai ser transformado por um milagre. Acordar do dia para a noite, da noite para o dia você vai acordar e vai pensar: nossa, agora realmente estou transformado, não sinto nenhum rancor, não sinto raiva, não sinto inveja, não faço o mal. As provas vão se apresentar para você no meio do caminho. E você precisa colocar a mão na massa e trabalhar. Tudo que você precisa melhorar em você vai depender do seu empenho. Você não vai acordar num belo dia sem sentir sentimentos negativos. Sem raiva, sem inveja, sem rancor, sem culpa. Você vai ter que trabalhar em cima dos seus sentimentos. Em cima das suas más inclinações, daqueles impulsos que te fazem errar, daquela agressividade que você tem, daquela raiva que você sente. Você vai precisar trabalhar. E o primeiro passo é decidir. Faça como Paulo. Paulo decidiu. Quando ele encontrou Jesus, ele não teve dúvidas. Ele decidiu mudar o caminho dele. E você, decide mudar o seu? Você decide a partir de agora fazer diferente? Usar a sua voz não para falar mal dos outros, para fofocar, ou para fazer aqueles comentários tão inocentes, entre aspas. Eu só tô comentando, só tô te contando, mas não tô falando mal, não. Será que você não tá usando mal a sua língua? Qual que é o seu propósito ao comentar sobre algum acontecimento na vida do outro? Muitas vezes é melhor você se silenciar. E se você está em uma roda em que pessoas falam mal dos outros, você sair de perto. Você não precisa ser grosseiro, não. Inventa uma desculpa. Gente, eu preciso ir ao banheiro. Vou ali resolver um negócio. Vou ali ligar pra alguém aqui que eu preciso resolver uma coisa. Lembrei aqui. Simples. Você não precisa tentar educar o grupo, falar: gente, vocês são péssimos, vocês estão falando mal do... Não, você não precisa. Age pelo exemplo. A melhor forma de você contaminar positivamente as pessoas é pelo exemplo. E sim, dá trabalho. Dá trabalho ser feliz, dá trabalho você ter uma saúde boa. Não adianta você falar assim: se Deus quiser eu vou conseguir perdoar o fulaninho. Não, Deus quer, pode ter certeza que Deus quer, não tem si não, Deus quer. Deus quer que você prospere, Deus quer que você tenha um trabalho em que você seja feliz, um relacionamento em que você seja feliz. Deus quer que você seja saudável, não tem nenhum ganho para Deus você ser triste, doente, infeliz. Ele quer que você se cure, que você se livre da sua culpa, do seu erro, dos sentimentos ruins, desse rancor que pesa o seu coração, as suas costas. Ele quer que você se livre, sim. Como assim, se Deus quiser? Você acha mesmo que Deus não quer que você se dê bem nessa vida? Que você seja feliz? Quando a gente fica falando de se Deus quiser, parece que a gente está terceirizando a responsabilidade para Ele, colocando nas mãos dele: olha, se Deus quiser, vai acontecer isso aqui. Enquanto isso, eu fico aqui quietinho. Muito cuidado com isso. Você pode dizer, se Deus quiser, quando você está fazendo a sua parte. Se Deus quiser, eu melhoro o meu trabalho, mas eu estou aqui, me empenhando, eu estudo, eu vou atrás, eu me dedico no trabalho atual que eu tenho, eu me dedico nos meus estudos. Se Deus quiser, eu vou ter uma saúde melhor, mas eu me dedico, eu faço atividade física, eu não fico assistindo porcaria no celular, porque isso faz mal para os meus olhos, faz mal para o meu cérebro. Se Deus quiser, eu vou ter uma saúde melhor, eu vou me alimentar vou cortar alimentos que só me dão prazer no paladar, mas que fazem mal para o meu corpo. Vou buscar entender o que eu estou comendo. Vou praticar atividades físicas. Vou me organizar para acordar mais cedo, para dormir mais cedo. Vou me organizar mentalmente para sair de situações nas quais eu sei que são armadilhas para mim, para o meu espírito, como, por exemplo, fofoca. Como, por exemplo, comentar a vida dos outros, ridicularizar, rir das pessoas, como sentir raiva.
Sabia que o perdão é uma decisão? Você decide perdoar alguém. Primeiro você decide. E depois você pode pedir a Deus força, sabedoria. E é um trabalho intenso. Toda vez que essa pessoa vem à sua mente, ela vem carregada de sentimentos negativos. E o que você tende a fazer é alimentar tudo aquilo que você está sentindo com mais pensamentos negativos, de indignação. Mas sabe o que você pode fazer quando você decide perdoar? Se forçar a desejar o bem para aquela pessoa. Ah, mas ela é do mal. Não interessa. Você sabia que Deus ama tanto essa pessoa como você? Deus não ama você mais do que ela. Você não é um privilegiado em relação a ela. Você não está acima dela. Então, decida perdoar. Primeiro, isso é por você. É pro seu coração, é pra sua leveza, é pra sua saúde, inclusive física. A falta de perdão causa doenças. Isso vem pro corpo, isso somatiza. Então decida ir pelo bom caminho, como Paulo fez. Decida mudar a sua rota. Decida que você vai ser uma pessoa boa. E não se esqueça de um detalhe importante. Você vai escorregar ao longo do caminho, com certeza. Você não é perfeito. Você vai sair dessa vida imperfeito. Mas você pode sair muito melhor do que você está hoje. Você está comigo nesse projeto porque eu estou. Eu sei que não sou perfeita, já errei muito e sei que ainda vou errar. Mas agora eu tenho um alvo. Eu trabalho para o meu bem. Eu me empenho para fazer o meu melhor. E mesmo que eu escorregar, que eu cair, eu vou levantar, sabendo que a mão de Jesus vai estar ali estendida para mim, para me ajudar a levantar e a continuar caminhando. Assim também é com você. Vamos juntos nessa, nós todos podemos fazer o mundo um lugar melhor. E começa dentro de nós, pelos nossos sentimentos, pelas nossas boas decisões. Se você gostou desse vídeo, mande para alguém que precisa ouvi-lo, que vai melhorar a vida dessa pessoa. Compartilhe coisas boas. Chega de compartilhar notícias ruins, fofoca, algo só para você comentar a vida do outro. Compartilhe coisas que vão agregar a vida das pessoas. E me siga nas minhas redes sociais. Deixe também o seu curtir aqui.